Ele recebeu Supramati desmanchando-se em mesuras e afirmações de imensa satisfação de tê-lo por visita. Fico contente, príncipe, com a possibilidade de mostrar-lhe neste momento um dos avatares de seu interesse. O cliente já está totalmente preparado e eu já vou iniciar a operação. Nivara ficou na recepção, enquanto Supramati seguiu o professor. A sala de operações era ampla e equipada com diversos aparelhos. No centro havia duas mesas compridas e sobre uma delas encontrava-se um objeto coberto com um lençol branco. O professor pediu a Supramati para observar tudo por trás da cortina para não constranger o paciente e foi até a poltrona que ficava ao lado de uma mesa vazia. Lá estava sentando um homem, vestido num avental, e Supramati achou jamais ter visto em sua vida um ser tão repugnante. Este, sem dúvida, era o moribundo, e, ainda por cima, um velho que a ciência conservou com a aparência jovem, e mais a aproximação da morte estragou-lhe a aparência fictícia e criou algo horrível. Os cabelos negros espessos caíram em diversas partes da cabeça formando regiões calvas, as faces do rosto afundaram e adquiriram uma cor terrosa. Quando Shamanov se aproximou do velho nojento, este se endireitou com muito esforço e perguntou alarmado, agarrando o braço do cientista: "Caro professor, o senhor vai começar a operação? Tem certeza de que vai dar certo?" "Sem dúvida, Duque, fazemos muitas operações e todas com sucesso." "E o senhor escolheu para mim um corpo sadio e forte?" "O senhor sabe que o dinheiro para mim não é o problema e eu quero que o senhor me dê o melhor." "Julgue o senhor mesmo as qualidades de sua nova moradia", disse o professor, retirando o lençol sobre o objeto da outra mesa. Lá estava o corpo de um menino de 12 a 13 anos de idade. Ele parecia sadio e forte, mas a extrema palidez, os olhos fechados e a total ausência de expressão no rosto, imóvel feito máscara, causavam uma estranha e opressiva impressão. "Como o senhor vê", continuou Shamanov, "este corpo saiu muito bem feito. Sem defeitos, forte e poderoso como um jovem carvalho. Depois de uns 4 anos, necessários para a assimilação e desenvolvimento do organismo, o senhor irá desfrutar novamente de uma vida longa e feliz. Não tema, caro Duque. Tenha coragem e beba isto, é hora de começar. Quando o senhor acordar, terão desaparecido todas as suas dores atuais, tudo estará novo e a máquina começará a funcionar de modo absolutamente racional." Ele pegou uma taça servida por um dos assistentes e estendeu-a ao moribundo, que a secou com avidez. Após alguns minutos, ele adormeceu profundamente. "Vamos ao trabalho", disse o professor, fazendo um sinal para Supramati aproximar-se. Com a ajuda de seus assistentes, ele despiu o cliente e colocou-o sobre a mesa de operações, toda de cristal. O corpo nu, parecendo um cadáver, foi coberto por uma campânula de vidro com alguns tubos que a ligavam a um dos aparelhos, e posto para funcionar. A campânula de vidro encheu-se de vapor, ocultando completamente o corpo. "É um vapor especial e serve para abrir os poros e facilitar a saída do corpo etéreo", explicou o professor. Depois de 20 minutos de banho de vapor, a campânula de vidro foi retirada, sendo colocado um grosso tubo de vidro em formato de U. Uma de suas extremidades foi colocada na boca do moribundo e a outra na boca do menino. Sobre o corpo do velho foram instalados alguns pequenos aparelhos elétricos que sacudiam e esvoaçavam à semelhança de asas de pássaros. Os aparelhos eram ligados a um maior, que trabalhava ruidosamente, feito uma máquina a vapor. Em seguida, os dois corpos foram cobertos com tampas de vidro. Tudo isso já durava cerca de 3/4 de hora, quando, de repente, ouviu-se um estalido. O corpo do velho contorceu-se e de sua boca saiu uma nebulosa e azulada massa fosforescente, como uma gelatina, uma chama de vela que parecia refletir de dentro para fora. A massa vaporosa e esbranquiçada preencheu totalmente o tubo e, quando, a seguir, passou para a boca do menino, o tubo foi retirado rapidamente. O corpo do velho ficou com cor esverdeada e sua boca permaneceu aberta. Era sem dúvida um cadáver. Cobriram-no com um lençol e levarão-no embora. O professor que controlava a operação inclinou-se sobre o menino, cujo corpo tremia e se agitava como se tivesse levado um choque elétrico. "Acredito que a operação foi um sucesso", afirmou ele, satisfeito consigo. "Veja, príncipe", acrescentou, dirigindo-se a Supramati,
Como tudo é simples e como eram ignorantes os nossos antepassados que, para aliviar as dores e salvar uma vida, engoliam terríveis compostos ou ainda se sujeitavam a horríveis operações cirúrgicas, deitando-se sob bisturi. Não é mais confortável tomar um novo corpo? Isto é a mesma história que o ovo de Colombo. Os nossos antepassados não tiveram a sorte de ter um grande sábio como o senhor, professor, que fez esta sensacional descoberta. Agradeço, príncipe, mas não posso tomar exclusivamente para minha glória da descoberta, eu só consegui pôr definitivamente em prática os trabalhos de muitas gerações de cientistas. E quantos avatares deste tipo são realizados? Relativamente muitos. Tenho alunos que praticam as operações na maioria das grandes cidades, entretanto, elas custam caro e somente as pessoas muito ricas se permitem a isso. E quando seu cliente voltará a si? Perguntou Supramati. Normalmente eles são deixados inconscientes por 3 ou 4 horas, conforme as circunstâncias, mas vou verificar se é possível, para atender à sua curiosidade, obrigá-lo a dizer algumas palavras agora mesmo. Ele retirou cuidadosamente o termômetro debaixo do braço do menino e auscultou o coração. A temperatura está normal e o coração bate regularmente. Isso significa que podemos arriscar, disse o professor, destampando um pequeno frasco e levando-o perto do nariz do menino. Este estremeceu e, após um instante, abriu os olhos. E então, Duque, como se sente? Perguntou o professor sorrindo. Bem. Mais um pouco incômodo, respondeu uma voz fraca e os olhos fecharam-se novamente. Ele permanecerá por 6 semanas na minha clínica para que eu possa acompanhar pessoalmente a total assimilação e o incondicional repouso antes de voltar para casa. Sem suspeitar que estava tratando com um cientista, o professor deu a Supramati uma série de explicações. Se quiser, príncipe, acrescentou, eu posso mostrar-lhe a última conquista da ciência, o nosso laboratório de recriação de seres humanos. O senhor verá que nós não só triunfamos sobre a morte, mas também podemos criar a vida. Resumindo, nós dispomos de tudo que nossos antepassados, devido à crassa ignorância, atribuíam ao poder de seu Deus, Criador, o Senhor do Universo. Ah! Já não precisamos mais deste Deus nem para morrer nem para viver, e também não impomos às mulheres estes terríveis sofrimentos. Supramati agradeceu-lhe, dizendo que se interessava muito por aquelas maravilhosas descobertas e o feliz professor levou a outra parte do enorme estabelecimento. Eles entraram numa ampla sala circular, sem janelas, mergulhada numa fraca e azulada penumbra. Lá havia longas fileiras de mesas, com estreitas passagens entre elas. Sobre cada mesa havia uma espécie de caixa comprida, coberta por lençol, e ligada por fios e tubos a grandes aparelhos elétricos, instalados em 2 extremidades da sala. Os da esquerda lhe serão menos interessantes. Estes receptáculos contêm somente embriões no primeiro estágio de fermentação e formação. Veja que nós alcançamos a possibilidade de recriar o corpo humano graças a um amálgama químico dos princípios masculino e feminino. Isto ainda é o começo e a última palavra será dita quando nós conseguirmos extrair da atmosfera vital a substância racional. Mas estou convicto de que conseguiremos. O senhor está se referindo àquela substância que passou de um corpo para outro, estou certo? Será que a sua tão desenvolvida ciência ainda não encontrou a chave para a determinação da composição daquilo que o senhor de substância racional? Perguntou Supramati. Infelizmente, ainda não. Só sabemos que esta substância é infinitamente diluída, diríamos fogo rarefeito, mas até hoje a substância estranha, permanece imperceptível e não pode ser pesquisada. E agora, príncipe, veja isto. Ele dirigiu-a a uma mesa da direita, retirou o lençol azul que cobria uma caixa de vidro escuro, girou um botão esmaltado e então Supramati notou um orifício ou uma janelinha circular na extremidade da caixa, através da qual o professor queria que Supramati olhasse. Ele viu que o interior estava iluminado por uma espécie de luz azulada e, sobre um monte de substância gelatinosa, estava deitado o corpo de uma pequena criança, aparentemente bem formada e que parecia dormir. Através de tubinhos de vidro, passava para o interior daquele corpinho uma leve névoa esbranquiçada, que o corpo parecia absorver, era, provavelmente, a alimentação artificial do bebê. A criança respirava bem,
o organismo funcionava e a obra de arte química realmente era um sucesso. Os seus conhecimentos são grandes, acaso professor, mas falta algo à sua obra de arte, e o que, por exemplo? Interrompeu animadamente o professor. Ela não tem alma. O senhor quer dizer que lhe falta substância racional. Mas eu já lhe falei que o segredo de sua composição ainda nos escapa. Temporariamente utilizamos o método que acabei de mostrar. A situação torna-se ainda mais lastimável para mim, pelo fato de no ar pairarem substâncias semelhantes, despojadas do corpo material, cuja origem ignoramos, e o senhor não sabe a forma de atraí-las para estas formas humanas, que faz com tanta arte? Perguntou Supramati e em seu rosto surgiu um enigmático sorriso. Neste ínterim, ele percebeu que nos cantos escuros da sala brilhavam os olhos das larvas, espantadas pela sua presença, seus corpos escuros serpenteavam na ávida expectativa de possuir um corpo daqueles. Não, lamentou-se o professor, não há como atraí-las, elas vêm por si só. São seres misteriosos. Eu também não consigo entender a razão de seu malefício, pois assim que entram no corpo recém-formado, este começa a decompor-se como se estivesse com gangrena, e em seguida, morre. Mas isso são pequenos detalhes. O importante é que a ciência está em vias de descobrir o segredo da criação do homem e nisso, sem dúvida, está a grande glória do nosso século, encerrou orgulhosamente o professor. Supramati fitou pensativamente o sacerdote da ciência, dotado de um cérebro privilegiado, que conseguiu com seus conhecimentos resolver a difícil questão da criação do corpo humano ou animal, mas que não podia dar-lhes uma vida real. Este era o verdadeiro representante da sombria e fatal ciência do fim do mundo. Professor, o senhor é um grande sábio e artista e, reconheço, faz jus a este nome. Entretanto, esse algo que o senhor procura e não consegue achar é a alma humana e essa o senhor jamais poderá recriar, pois ela é uma obra de Deus, aquele Deus, que for arrancado do coração dos homens. A alma é a chama divina, maravilhosa e indestrutível, que tornou o senhor um grande sábio, um corajoso e incansável pesquisador. É o espírito que anima seu cérebro e o torna mais receptivo ao aprendizado de tudo. Perca as suas esperanças de conseguir um dia submeter à análise esta centelha divina, cuja composição química sempre lhe escapa. E nem a procure, pois seus segredos se resumem na plenipotência de Deus. E por mais que a humanidade renegue o seu Criador, ele existe nenhuma sentença infernal, nenhum sacrilégio ignóbil tirará dele uma infinitésima partícula sequer do seu poder absoluto. O professor franziu o senho e, por sua vez, lançou um olhar perscrutador sobre a altiva figura do seu interlocutor e para seus grandes e brilhantes olhos azuis, cujo olhar parecia oprimi-lo. Mas a enorme autoestima superou esta impressão. Ele endireitou-se com altivez e respondeu, com desprezo mesclado de raiva: Príncipe, o senhor me surpreende, parece um homem esclarecido e mesmo assim acredita em Deus, ao qual atribui um poder ilimitado. Estas convicções absurdas serviam para os povos ignorantes dos séculos passados. Atualmente, quando cada um de nós pode competir com esse legendário Deus, tais ideias, o senhor me desculpe, são no mínimo engraçadas. Os olhos de Supramati brilharam e a sua voz soou séria e rigorosa. Infeliz! O diabólico orgulho está levando-o ao abismo. O senhor ousa comparar-se ao Todo-Poderoso, que cria e controla o universo infinito. O senhor considera o seu pobre saber equivalente à onisciência e sabedoria de Deus. Pois aguarde. E quando a ira divina desencadear-se sobre esta humanidade criminosa, quando trovejarem à sua volta os elementos descontrolados, aí então o senhor compreenderá que, diante do Todo-Poderoso, o senhor é um mísero átomo ou uma partícula de pó que a tempestade levantará e levará embora. Pense e envergonhe-se desse seu orgulho ridículo e indigno de um sábio autêntico. O professor empalideceu. A ira e a autoestima afrontada lutavam dentro dele contra uma sensação estranha de uma repentina e indefinida conscientização de que a pessoa diante dele representava uma força, cujas dimensões estavam além do seu entendimento. O senhor considera o meu saber desprezível, disse ele, após alguns instantes. Talvez o senhor, usando dos seus conhecimentos, possa colocar uma alma nesse corpo? Não posso. Eu, tal como o senhor,
Também não tenho o poder de criar uma alma. Eu ainda posso atrair um espírito do éter e obrigá-lo a animar este corpo, mas este espírito seria uma larva ou um espírito errante, sei que fazê-lo seria perigoso e sem propósito. O Senhor também poderia. Mas saberia o Senhor dizer qual seria a duração dessa força vital, se ela possuiria tudo o que seria necessário para as ações do espírito e se possuiria, em sua composição química, tudo para que a assimilação do astral e da matéria fosse completa? Quanto a isso o Senhor nada sabe. O professor abaixou a cabeça. Ele, um pesquisador, sabia que ainda faltava muito para aperfeiçoar a sua obra e nesses muitos anos de trabalho concentrado ela não conseguiu nem capturar nem pesquisar essa misteriosa centelha psíquica que o indiano chamava de fogo celestial. Quem é o Senhor, estranho, que possui uma fé absoluta em Deus, há muito esquecido por todos? Perguntou ele, após pensar por instantes. Sou um missionário dos últimos tempos, pois se aproxima a hora da destruição e a humanidade surda e cega está dançando sobre um vulcão que irá engoli-la. O professor abaixou a cabeça e sorriu. Epa! O senhor é um profeta do fim do mundo? É uma estranha fantasia, príncipe, para um homem jovem, bonito e rico, e que, além disso, parece instruído. Mesmo que isso lhe pareça estranho, o fim do planeta está próximo. A própria humanidade antecipou este tempo, quebrando a harmonia e o equilíbrio dos elementos. As pessoas chegaram ao momento crucial e em sua arrogância levantaram a sua ímpia e sacrílega mão até contra o santuário de Deus. Não vou negar que possuo conhecimentos. O Eterno arma com a força da ciência os servos submissos e fiéis, que sobem passo a passo a escada do aperfeiçoamento para a luz, e todo o conhecimento adquirido é utilizado somente pela vontade divina, respondeu Supramati, despedindo-se do cientista. Esta visita deixou uma péssima impressão em Supramati, que se condoia de ver os equívocos em que havia caído uma mente tão notável. Ele recordava que essa cabeça e a testa proeminente, característica de pensador, que não harmonizava com o olhar impiedoso e a cínica expressão animalesca que costuma existir em pessoas que varreram de sua alma o ideal, dando liberdade ao animal que se esconde no ser humano para dirigir suas ações. Entretanto, este encontro também despertou em Supramati o desejo de saber como estava a saúde daquela estranha humanidade, saber que tipo de doenças a afligiam. E como eram tratadas. Esta questão interessava sobretudo aquele que um dia era o médico Ralph Morgan. Ao ser informado do seu desejo, Nivara sugeriu-lhe visitar um médico que gozava de alta notoriedade. Na sociedade, ele era considerado esquisitão e quase maníaco, pois estudava línguas antigas. Nivara, contudo, via-o como um autêntico cientista. O médico, tendo sido previamente avisado da visita de Supramati, recebeu-o muito polidamente e levou-o diretamente para um grande terraço, anexo ao gabinete, decorado por plantas trepadeiras. O doutor Rezanov era um homem ainda jovem, magro e de tez pálida, sério e calmo, com grandes e pensativos olhos que denotavam inteligência. Estou ao seu dispor, príncipe, e considerarei um prazer fornecer-lhe, na medida do possível, as informações que quiser, disse ele, quando ambos se instalaram nas confortáveis poltronas de bambu. O que o senhor deseja saber especificamente? Ah! Muita coisa, doutor, e por isso temo abusar de sua amabilidade. Por exemplo, como o organismo humano suporta esta vida antinatural? Como assimila este excesso de eletricidade e outras substâncias que servem para os organismos fortes e saudáveis e não para pessoas bestificadas e com os nervos em frangalhos, como as que o senhor trata? Que tipo de doenças e epidemias provoca este estado de coisas? Como vocês as tratam? E a mortalidade, é alta? Tem razão, este é um assunto bastante amplo, Alteza, respondeu sorrindo o doutor, mas tentarei, inicialmente, transmitir-lhe o quadro geral e depois detalharei os pontos que mais lhe interessarem. Devo dizer que, em geral, a higiene de um gigantesco passo à frente. O asseio tornou-se uma lei obrigatória e a eletricidade, com seus poderosos choques, destruiu os focos infecciosos. Desta forma desapareceram por completo as epidemias, como a peste bubônica, a cólera, a tuberculose e outras tão letais nos tempos antigos. E mesmo assim, infelizmente, a humanidade não ficou nem mais forte nem mais imune à raça atual que
Povoa a terra é nervosa, anormal e fraca. Houve tal miscigenação étnica que hoje é praticamente impossível achar uma pessoa de raça pura para se poder determinar que tipo de pessoa ele é, e se é alemão, italiano, árabe ou russo. Restaram somente as denominações das nacionalidades, mas já não existem diferenças raciais características. Estou convencido de que semelhante amálgama de elementos tão diferentes é fatal para a humanidade, isso porque não só cada raça, mas cada povo possui suas particularidades psíquicas entre as demais, as quais, devido às frequentes miscigenações, são perdidas e causam às vezes o aparecimento de seres muito estranhos, e, por fim, levam a humanidade à extinção total. Esta é a situação atual da sociedade, composta inteiramente de pessoas anormais, e o mal, cujo florescimento presenciamos agora, tem origens bem antigas. Veja, eu tive a paciência de estudar as línguas antigas, atualmente substituídas pela gíria internacional, e li as obras contemporâneas daquele passado remoto. O estudo demonstrou a profundidade das raízes da principal doença que nos aflige e que se chama demência. Imagine que ainda no século XX havia a tendência de explicar muitos sintomas como doenças do cérebro. Um cientista italiano daquela época, chamado Lombroso, considerava que todas as pessoas geniais são psiquicamente anormais e que todos os crimes são produtos de loucura. Mas o que naquele século era ou parecia ser somente um paradoxo, atualmente se transformou em triste realidade. E a população de todos os recantos do mundo é composta de loucos, de maior ou menor periculosidade. O senhor me parece surpreso, príncipe? Mas continuo a sustentar o meu ponto de vista. Eu também sou louco como os outros, em muitos aspectos, meu cérebro não é normal. É extremamente curioso estudar o início da demência social, não considerada sequer uma terrível e perigosa epidemia psíquica e que se revelava de diferentes formas. Inicialmente surgiu uma especulação descontrolada, a corrida pelo ouro e a especulação no mercado de capitais, que enriqueciam ou empobreciam em poucos dias, e por vezes, em horas, abalando até as bases do sistema nervoso das pessoas. Os jogos de azar tinham o mesmo resultado. Depois, esta ânsia de novas sensações suscitou a loucura por todo tipo de esportes, de bicicletas, automóveis, aviões, competições de velocidade, etc. À medida que aumentava a força do mal, surgiu a epidemia de assassinatos, suicídios, vícios antinaturais, orgias e loucuras eróticas. As revoluções com suas explosões cruéis e sangrentas, matanças sem motivo, hecatombes humanas, excitavam as paixões, e o espírito da destruição apoderou-se das massas. Foi declarada guerra ao Criador, profanaram-se seus templos, mataram seus cultores e tudo isso era feito sob a égide da suposta liberdade. Isso era realizado por hordas de dementes, que não o assumiam. Muitos deles eram considerados pessoas inteligentes. Infelizmente, entre as pessoas que permaneceram sãs, não apareceu uma mão suficiente e firme para estancar a gangrena. Deixaram-na desenvolver-se e ela apoderou-se do mundo. Com uma indiferença e apatia, para mim absolutamente incompreensível, a sociedade contemporânea permitiu estes fatos, assistindo a todos os atos antinaturais, e, além de não reprimi-los, não trancafiou aqueles loucos em hospícios, resumindo, não tratou dos doentes por todos os meios possíveis para provocar neles uma reação salvadora. Desta maneira, surgiu, cresceu e disseminou-se pela face da terra esta grande neurose fatal, tal qual o pior dos venenos, e ninguém reagiu energicamente contra o frenesi da liberdade, orgia e negação. A grande invasão dos amarelos provou certa reação, mas por pouco tempo, o mal estava profundamente enraizado e renasceu em seguida ainda mais forte. E novamente ficaram indiferentes todos aqueles que podiam e deviam influir. Esta psicose incendiou todo o mundo e queimou tudo de fio a pavio na escada social. Ninguém a combatia e todos se limitavam a olhar e admirar a grandiosa visão desta fúria descontrolada, sem vontade de refletir sobre o perigo e dando-lhes nomes soberbos e pomposos. A sociedade atual surgiu como consequência disso tudo. O professor calou-se, balançou a cabeça pensativo e suspirou profundamente. Lamento, príncipe, por ter me empolgado pelas minhas reflexões, desculpou. Se, após um minuto de silêncio e enxugando a testa com a mão. Oh! É absolutamente natural que o senhor reflita.
Tudo o que disse é por demasiado triste para não se pensar demoradamente, argumentou Supramati suspirando. Pois é, para entender o presente eu estudei minuciosamente o passado dos povos e cheguei à seguinte questão: será que estamos no limite da existência da Terra, ou pelo menos, na véspera de alguma terrível catástrofe que irá alterar a aparência do nosso mundo? A humanidade atual está, indubitavelmente, condenada à morte. São pessoas antinaturais, como plantas sem raízes, ou ainda, uma vegetação artificial cultivada para que floresça e, terminando o florescimento, seque por falta de seivas vitais. Tudo em nossa volta indica caduquice. A terra, antes tão fértil, está se tornando cada vez mais estéril e depauperada e o deserto avança ao redor. O clima ficou tão alterado, tanque, às vezes, parece que as estações climáticas se misturaram. A mortandade cresce a níveis assustadores. A taxa de nascimentos continua a cair e está claro que não serão as pessoas fabricadas pelo Dr. Shamanov que nos darão uma raça com físico e moral poderosos. Com exceção de um número extremamente limitado de cientistas que ainda trabalham e gostam da ciência, todos os outros fogem do trabalho intelectual, nada querendo da vida além de prazeres e satisfação de suas luxúrias e instintos animalescos. Por vezes, eu lamento amargamente pelo passado, com a sua crença em Deus Criador, com suas castas, amor à pátria, ambições e até, se quiserem, guerras, sangrentas, é claro, mas cheias de glórias e heroísmos. Naquela época a vida era melhor do que agora, sem guerras. E por quê? Porque foram inventadas armas terríveis e com tal poder de destruição que durante as últimas décadas destruíam-se com gélida impiedade, cidades inteiras com todo o seu conteúdo e até exércitos inteiros. Eu estou percebendo, doutor, que dentro do Senhor está ressuscitando um firme princípio de atavismo, sorriu Supramati. Aliás, eu estou inteiramente de acordo com o Senhor, antigamente se vivia melhor. Mas agora, tenha a bondade de contar, que tipo de doenças provocou o estado atual da sociedade. O Senhor diz que já não existe cólera, peste bubônica, difteria. O que temos em seu lugar? As doenças são sempre consequências das causas que as provocam. Antigamente, a cólera e a peste bubônica surgiam pela falta de higiene, por um lado, e pela inexistência de sua cura, por outro. Hoje, a constante excitação do sistema nervoso e o excesso de eletricidade provocam o adoecimento dos centros nervosos, letargia e debilidade geral do organismo. Nós combatemos estas doenças, fazendo o doente adormecer artificialmente por algumas semanas ou até meses, despertando-o somente para se alimentar. Desta forma, prescrevendo um repouso incondicional, nós damos descanso a todas as funções do corpo e recuperamos as forças do doente. Os doentes também são mandados para as montanhas, na região das neves, onde o ar ríspido e fresco os renova. Já os que sofrem de excesso de eletricidade são enterrados em terra fresca até o pescoço ou recebem banhos especiais. A medicina que existia nos séculos passados já não existe. Mas ainda é utilizada a homeopatia. Depois, apelou-se para as plantas medicinais. Os óleos vegetais também são muito usados em todas as doenças epidérmicas. Eis o resumo, príncipe, da situação física e moral da humanidade. Para que ainda é necessária esta festiva turba intelectual, que gastou a sua energia nervosa, cansada de viver, com o cérebro em frangalhos e aparentemente destinada à extinção? Só o futuro dirá. Mas, repito, estou convencido de que estamos nos aproximando de algumas catástrofes. Supramati olhou curioso para o semblante inteligente do jovem cientista, um dos últimos representantes da ciência desta terra moribunda, coberta de destroços dos impérios caídos e templos derrubados, tomada pela esterilidade e pelo sombrio culto da escuridão e do mal, como um indicador da tendência humana. Após conversarem sobre algumas questões de seu interesse, Supramati despediu-se. O ar da cidade oprimia-o e parecia-lhe infectado, somente em sua casa ele se sentiu bem. Durante o jantar ele transmitiu a Nivar a sua conversa com o jovem médico e opinou que deveriam esforçar-se para salvar aquele trabalhador, que seria útil no novo mundo, já que em sua alma parecia estarem acesas algumas fagulhas do bem. Oh! Muitos ainda se converterão e se arrependerão quando chegarem os dias de horror, após a luz divina deixar de iluminar a terra e os homens não terem nem com que se aquecer. É claro que então será tarde demais.
Entretanto, mestre, tem razão, o doutor Rezanov merece ser convertido a tempo. Capítulo 10. Após alguns dias, que foram gastos em passeios pela cidade e seus arredores ou dedicados a diversas visitas, Supramati decidiu visitar alguns locais sagrados remanescentes, entre os quais, primeiramente Jerusalém. O relato de Nivara sobre a estranha e maravilhosa catástrofe ocorrida naquele local despertou nele um vivo interesse. Quando a nave espacial alçou o voo sobre a capital, Supramati olhou pensativo e tristonho para a cidade, inundada pela luz elétrica. Quando eu voltar para cá novamente sobre o meu palácio brilhar a cruz fulgurante, delimitando o abrigo dos mago-missionários, então começará a dura e decisiva batalha da luz contra as trevas. Quantos triunfarão e quantos sucumbirão, só Deus sabe, pensou ele, suspirando. Jerusalém mudou muito. O monte onde certa vez Davi construiu sua cidade fortificada partiu-se ao meio em consequência do terremoto, e aquela parte onde ficava o Santo Sepulcro arriou, formando uma gigantesca depressão, em cujo interior agora ficava o velho santuário. Diversos destroços do solo acumularam-se em volta da rocha, formando uma espécie de muro de proteção do profundo vale, e lá, em volta do templo, enegrecido pelo tempo, localizava-se uma cidadezinha cristã. Não era grande e constituía-se de pobres casinhas de fiéis servos de Cristo, em meio a uma densa vegetação de ciprestes e figueiras. Além dos limites do muro rochoso, a terra parecia abandonada e somente em alguns lugares ao longe se viam campos ou hortas com rala vegetação. Esses lugares causavam uma indescritível tristeza. Os satanistas evitavam-nos devido aos péssimos episódios e se, eventualmente viam-se por lá, acabavam por sentir um mal-estar prolongado. Além disso, um incompreensível medo interior afastava-os do local. As rochas que cercavam o vale estavam tão povoadas quanto a cidade. Em cada grande fenda, em cada minúscula caverna, vivia um ermitão, passando a vida em jejum e preces. Em todos aqueles abrigos havia um crucifixo ou uma imagem do Salvador e uma lamparina acesa. Os olhares de seus habitantes denotavam aquela fé ardorosa e infinita que movia montanhas. Junto ao portão, formado naturalmente pelo desabamento de rochas que impediam qualquer outro acesso ao vale, havia um velho de guarda. Ele também servia de guia aos peregrinos estrangeiros que chegavam para rezar ou para fugir de perseguições. Supramati e Nivara declinaram agradecendo seus serviços de guia e dirigiram-se ao templo. Infelizmente, nada havia restado da antiga grandiosidade e riqueza. Sob as antigas abóbadas imperava uma escassa meia-luz e o traje dos sacerdotes era tão simples e pobre como os adornos da igreja. O ofício era realizado por um velho bispo, vestindo um traje de tecido branco. Desde há muito tempo as missas eram celebradas de maneira contínua. Dia e noite a fio os fiéis aguardavam na fila sua vez de assistirem ao santo ofício. A falta de lugar era um resultado da danificação de algumas partes do templo pelo desabamento da rocha, que acabou ruindo de vez, salvando-se apenas uma parte do templo onde ficava o Santo Sepulcro, que escapou ileso. No intervalo, após a celebração da missa, Supramati aproximou-se do bispo e pediu permissão para conversarem a sós. Ambos dirigiram-se à cela do padre e conversaram longamente. À tarde do mesmo dia, uma estranha multidão encheu o templo. A população da cidade dos rochedos reuniu-se ali a pedido do bispo. Quando se abriram as portas do santuário, apareceu Supramati acompanhado do bispo. Pela primeira vez diante dos mortais, ele ostentava o traje de cavaleiro do Graal e a sua cabeça estava envolta em uma ampla aura. O povo que enchia como uma massa compacta todos os cantos do templo caiu de joelhos, imaginando estar diante de um santo vindo do céu. Quando por ordem do bispo, todos se levantaram, Supramati aproximou-se dos degraus do púlpito e começou a falar. Em palavras eloquentes descreveu a situação do mundo, pintou o quadro de desgraças e a bestificação da humanidade, que, esquecendo a sua origem divina, deixou-se dominar pelo espírito do mal, e, agora irmãos, continuou, estão chegando os tempos profetizados, que o fim do mundo se aproxima. Nos terríveis minutos, de acordo com a profecia, o invisível se tornará visível, um julgamento será feito e as ovelhas puras serão separadas das impuras, conforme está nas Escrituras.
Aqueles que nunca declinaram da fé e honraram a Deus, os que sempre permaneceram unidos pelo luminoso e invisível Ele com seu Criador, receberão naquele minuto uma recompensa pela sua lealdade. Eles verão Jesus e os espíritos do planeta, que os iluminarão com a luz celestial, e ouvirão a rigorosa condenação das hordas diabólicas de sacrílegos e sedutores que cegaram e desencaminharam tantas almas, quebrando laços entre o Deus Pai e seus filhos. É claro que para o Eterno Todo-Poderoso seria fácil quebrar e aniquilar o espírito rebelde que se considera tão poderoso junto com suas hordas de partidários, mas o Senhor deu-lhes a liberdade de opção, pois o mal é o obstáculo que testa o bem e a tentação do mal é o teste supremo para a alma. Vocês, irmãos, são considerados fiéis ao Senhor, pois preservaram a sua fé nele e foram os incansáveis guardiões do altar e de seus divinos sacramentos. Em suas almas, vocês mantêm acesa a chama sagrada que ilumina o tortuoso caminho dos homens ao seu Criador, e entoam o sacramentado hino da ressurreição. Até o dia de hoje, vocês permaneceram firmes, suportando a pobreza e as perseguições destes tempos difíceis, quando Satanás hasteou sua bandeira sobre altares profanados e insolentemente ofendeu o Criador e suas leis. Agora, irmãos, resta-lhes cumprir o último dever nesta terra condenada à morte. Vocês devem abandonar este abrigo onde realizam as suas preces e sacramentos para novamente aparecer entre as pessoas e combater o mal. Devem pregar a palavra de Deus e conclamar as pessoas para o arrependimento e as preces, dizer-lhes da aproximação da hora, quando não haverá mais tempo para a salvação. Devem ser corajosos e nada temer, nem a morte, pois irão lutar pela salvação das almas humanas, e cada alma salva será um tesouro de inestimável valor que vocês depositarão aos pés do Eterno. A responsabilidade que lhes cabe é sublime e difícil. O reino pecaminoso está findando, as hordas satânicas já tentaram e destruíram um número demasiado de almas, seus templos serão arrasados e purificados com o sangue que os mártires derramarão voluntariamente. Respondam-me, meus irmãos, vocês se consideram suficientemente fortes para travar este grandioso combate, sem recuar diante de nenhum sacrifício e contribuir para a vitória da luz divina sobre a escuridão do mal? Enquanto Supramati falava, a multidão, aos poucos, ia ficando de joelhos, sem perder de vista o maravilhoso e inspirado rosto do orador, que, em seu traje alvo e com sua aura prateada sobre a cabeça, parecia-lhes um espírito das esferas. Quando ele se calou, ouviu-se em resposta uma exclamação uníssona, todos estendendo as mãos em sua direção. Sim, nós queremos lutar e colocar as nossas forças e a vida para salvar nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a lutar pela glória do seu nome. Ouviram-se centenas de vozes. Os rostos de todos transpiravam coragem e energia, uma fé ardente espelhava-se nos olhares e uma inesperada beleza interior parecia transfigurar a aparência de todos. Com o encerramento da missa, todos os presentes comungaram, jurando lutar contra Satanás, sem recuar diante de qualquer perigo. Em seguida, Supramati falou novamente. Irmãos e irmãs, resta-me dizer-lhes que no momento em que no céu surgir uma cruz resplandecente, a gruta do Santo Sepulcro acender-se feito lume e os sinos começarem a tocar sozinhos, significará que chegou a hora de entrar em sagrado combate, armados de cruz e de sua inabalável fé. E até chegar este momento, rezem, preparem-se e juntem toda a força moral de que puderem dispor. Encerrando a última prece, os fiéis se dispersaram, enquanto Supramati, Nivara e os sacerdotes reuniram-se na cela do bispo para discutir a situação de Jerusalém e de outras comunidades cristãs da Palestina. Nesta reunião, Supramati soube que nas montanhas, nos arredores do Sinai, formou-se uma verdadeira cidade subterrânea. Um andarilho do deserto encontrará por acaso grandes cavernas que formavam labirintos, logo ocupados por cristãos fugidos das perseguições. Lá eles erigiram igrejas, moradias, cemitérios e abriram novas passagens, cuidadosamente encobertas e conhecidas somente pelos fiéis. Nesses inacessíveis abrigos eram guardadas as relíquias mais veneradas, ícones milagrosos e todos os santuários que conseguiram ser salvos da ira sacrílega dos satanistas. Lá vivia uma população incomum e asceta, imbuída de enérgica fé, que passava o tempo em jejum e ininterruptas preces. A região parecia dividir-se em duas camadas, na superfície imperava o furioso satanismo, enquanto que nos subterrâneos ouviam-se cânticos sagrados, celebravam-se missas e festas religiosas. Por um estranho capricho do destino,
foi exatamente nas catacumbas que cresceu e adquiriu sua inabalável força fé cristã, e agora ela novamente se preparava para ressurgir das profundezas das cavernas, tão límpida e forte como ao nascer, para receber um novo, porém último batismo, através do sangue dos mártires. Isso tudo foi contado a Supramati pelos sacerdotes, lembrando um deles que alguns anos atrás, nas cavernas formou-se uma pequena comunidade feminina, cuja prioresa era uma jovem moça, tão benevolente e devota, que foi escolhida para a função por unanimidade. Essa é uma criatura incomum, continuou o ancião. Sua inteligência e força de caráter não condizem com a sua idade. Seus pais eram crentes e pertenciam a uma antiga família cristã, mas, infelizmente, sucumbiram às tentações e caíram no satanismo. No entanto, Thaisa, contando na época com apenas 10 anos, permaneceu firme na fé e fugiu de casa. Sua fuga foi particularmente milagrosa. Disse que um anjo a havia conduzido para cá numa pequena e frágil canoa. A seu pedido, ela foi introduzida na comunidade que atualmente dirige. A sua enorme fé e a vida exemplar sempre encantaram e surpreenderam as colegas. Além disso, Thaisa possui um espírito sagaz e tem visões. Ela está convencida, por exemplo, de que sua vida é uma provação suprema ou uma missão e parece estar sempre à procura de algo ou esperando alguém. Ao ouvir o relato, Supramati sorriu. Ela sabia quem era aquela moça que, através das provações, sustentada por amor inabalável e fé consciente, abria o caminho em sua direção. Em seguida a conversa mudou de assunto e concentrou-se na personalidade de um homem que preocupava demasiadamente os fiéis. Eles viam nele a encarnação do próprio mal e a mais perigosa das criaturas que já existiu na face da terra. Supramati já ouvirá falar dele em Ksargrado e convenceu-se de que a sua extrema influência sobre as mentes aumentava a cada dia. Entretanto, Supramati não conseguiu vê-lo, pois Shelon Exodot, era esse o seu nome, residia então numa outra cidade e estava retornando de uma viagem de inspeção pelo mundo, pois se considerava o senhor do planeta. O seu poder ilimitado sobre as pessoas, sob todos os aspectos, praticamente, dava-lhe o direito de assim ser chamado. Interessado em ouvir opiniões a respeito desse homem, vindas de simples mortais, Supramati pediu que lhe contassem tudo o que se referia a ele. A origem de Shelon Exodot era misteriosa e já cercada de lendas, e dessas, a mais verossímil, era a que dizia ser ele um filho bastardo de um judeu bilionário que o adotou e o fez seu herdeiro. Ele próprio se autodenominava de filho único de Satanás, acrescentando zombeteiro parecer-se com Cristo, chamado de Filho de Deus. No mais, deixava que as pessoas falassem o que bem entendessem. Vindo da Ásia ainda moço, cheio de energia e diabolicamente belo, ele iniciou a sua escalada triunfal. Praticava milagres, transformava pedras em ouro, realizava curas milagrosas, desencadeava e acalmava tempestades, invocava demônios. Em outras palavras, ele parecia mandar na natureza e aparentemente possuía tesouros inesgotáveis, a julgar pela quantidade de ouro que jogava aos punhados no ar e distribuía para todos os que dele se aproximavam. Um dos sacerdotes, que havia visto Shelon, disse que o seu semblante tinha realmente algo de enfeitiçador e o seu olhar inegavelmente subjugava e dominava. Então, irmão Supramati, já que você diz que a derradeira hora está chegando, não seria esse homem o profetizado do Anticristo? Indagou preocupado o ancião. Supramati nada respondeu e despediu-se em seguida. Ele pretendia viajar para o Sinai ao amanhecer e visitar o mundo subterrâneo, que servia de abrigo ao exército de Cristo. Foi com grande inquietação que Supramati entrou nas galerias onde os cristãos perseguidos juntaram os seus valiosos tesouros e esconderam dos sacrílegos. O abrigo das mulheres, que viviam sós, estava totalmente separado do abrigo dos homens solteiros e possuía entradas independentes. As famílias ocupavam prédios especiais naquela enorme cidade subterrânea. Supramati e Nivara hospedaram-se na residência de uma família que lhes pediu que aceitasse a sua hospitalidade. O dono da casa, jovem e entusiasmado devoto, mostrou-lhes as cavernas. Cheios de surpresas, eles admiraram os ambientes talhados pela própria natureza e as amplas igrejas, altas como catedrais, onde estavam guardados os tesouros espirituais salvos da destruição.
Uma mulher que tinha uma parente na comunidade dirigida por Thaís ofereceu-se para conduzir Supramati até lá, visto ser ele um profeta que preconizava o fim do mundo. A entrada de Nivara não foi permitida. Devido aos boatos caluniadores, disseminados pelos satanistas sobre as mulheres cristãs, não era permitida a entrada de nenhum homem, e somente nas grandes festividades, em comemoração ao nascimento e morte de Cristo, permitia-se a entrada de um sacerdote octogenário para a celebração do ofício. Através de galerias tortuosas, com celas de cada lado e cavernas de diversos tamanhos, Supramati penetrou junto com sua acompanhante na igreja da pequena comunidade onde se reuniam as freiras, se é que poderia chamá-las assim. Era uma grande caverna com paredes cobertas por estalactites e uma abóbada muito alta que se perdia na penumbra. Em seu interior, numa elevação de alguns degraus, estava erigido o altar e sobre ele a estátua da Virgem Santíssima, em tamanho maior que um ser humano. Em seus braços abertos ela segurava o menino Jesus, como se o mostrasse aos fiéis. Em sua volta agrupavam-se figuras de santos muito venerados nos tempos antigos. No altar, coberto por uma toalha de brocado prateado, havia um antigo cálice de ouro. De cada lado dos degraus enfileiravam-se 20 mulheres, trajadas de branco, com longos véus sobre a cabeça, que cantavam um hino à glória da Virgem Santíssima e do Salvador. Todas eram jovens e belas. O canto harmonioso de vozes jovens espalhava-se pelo templo como sons de órgãos. Contudo, a atenção de Supramati foi atraída para uma delas, também trajada de branco, com um véu transparente na cabeça, somente uma cruz de ouro que pendia do seu peito distinguia-a das outras. Ela estava genuflexa no último degrau, de mãos juntas e olhar pregado na imagem, sua voz maravilhosa, sonora, forte e aveludada sobressaía-se de todas as outras. Era uma jovem de uns 18 ou 19 anos, tão frágil, branca e transparente, que parecia sem vida. Os longos cabelos, loiros e ligeiramente ondulados, desciam até o chão e os grandes olhos azuis eram claros e límpidos como os de uma criança. Terminada a oração, a acompanhante de Supramati aproximou-se da irmã e informou-a da chegada do extraordinário visitante. Todos se apressaram em se aproximar dele, mas Thaísa, chegando a 2 passos de Supramati, de repente, parou, estremeceu e arregalou os olhos ao fitar o mago. Num ímpeto caiu de joelhos, pôs as mãos sobre a cabeça e murmurou: Eu o conheço. Você é o enviado das forças superiores e aparece em minhas visões, mas não consigo lembrar o seu nome. Supramati colocou a mão sobre a sua cabeça, levantou-a e disse carinhosamente: Seu coração me reconheceu. Eu vim para dizer que a sua provação final está próxima. Ao enfrentá-la com dignidade e superada a última barreira, aí então lembrará o meu nome e o passado. Mas agora eu devo dizer algumas palavras para você e suas companheiras. Ele descreveu a situação do mundo, apontou o seu fim próximo e explicou que os fiéis teriam pela frente uma grande e decisiva luta, cuja finalidade era de arrancar das forças do mal aquelas almas que ainda poderiam ser salvas. Até agora, irmãs, vocês preservaram suas almas da sordidez que as cercam, acrescentou. Entretanto, é mais fácil preservar a pureza e a fé estando no retiro, longe de quaisquer tentações, do que no meio de pessoas devassas, sob a ameaça de infâmias, perseguições, e bem possível, até da própria vida. E é neste formigueiro, caras irmãs, que eu espero ver o seu puro, forte e invencível exército, resgatando as almas das tramas diabólicas. As irmãs repletas de fé e submissão juraram usar todas as forças para permanecerem à altura da vocação. Já Thaísa parecia transformada. A fé exaltada e a grande firmeza iluminaram-lhe o belíssimo rosto levemente ruborizado de excitação e os olhos azuis encaravam Supramati com uma expressão inexplicável. Eu enfrentarei a última provação, vencerei as dificuldades e Deus me apoiará e abrirá meus olhos espirituais, murmurou ela, e uma energia inusitada manifestou-se em sua voz. Os olhos de Supramati flamejaram de alegria. Ao abençoar as moças, ele sugeriu que elas rezassem constantemente e retirou-se. A visita às cavernas agradou muito a Supramati. O ar dali era bem diferente e lembrava-o dos palácios do Himalaia. Ele se sentia bem e passava longo tempo nas grutas onde estavam guardados antigos talismãs da humanidade em martírio e relíquias de santos e ícones milagrosos, diante dos quais as pessoas expunham,
por séculos, as puras inclinações da alma e obtinham graças incontáveis. E o poder dos grandes e invisíveis benfeitores não enfraqueceu nem um pouco depois de expulsos dos luxuosos templos e obrigados a descerem as escuras galerias subterrâneas. Eles continuaram a pedir ao céu para que fossem perdoados os pecados e os crimes dos cegos, que se insurgiram contra o poder supremo controlador do universo. Supramati rezava por horas a fio, pedindo a esses espíritos elevados para que o apoiassem, inspirassem e lhe enviassem a compreensão para torná-lo um verdadeiro e submisso pregador da palavra divina. Ele era um mago, formado no laboratório de seus mestres, armado de enorme saber. Ele sabia governar sobre os elementos da natureza, compreender e dirigir os grandes motores cósmicos da máquina planetária, mas, durante o tempo dessa longa ascensão, ele foi completamente afastado do redemoinho humano e, ao conhecer o complicado mecanismo do infinito, desaprendeu a compreender aquele microcosmo, que se chama alma humana. Ele esqueceu aquilo que se esconde no coração humano, e a luta e a tempestade, a maré alta e a maré baixa, a queda e o queixume deste minúsculo e peçonhento inseto chamado homem. Individualmente, esta partícula racional nada representa com a sua mísera vaidade, orgulho, egoísmo e espírito rebelde. Já aos bilhões, ela se revela como uma devastadora nuvem de gafanhotos que corrói o planeta, rodopiando e saltando entre o céu e o abismo. E Supramati, numa prece fervorosa, pediu a todos os benfeitores aflitos, cuja grande misericórdia não se exauriu ao contato com as chagas humanas, para que o ensinassem a entender os pecadores, ser condescendente no seu julgamento e conduzi-los com amor ao Pai Celeste. Os seus mentores transformaram o pobre Ralph Morgan num mago de 3 fachos de luz, com amor e paciência corrigiram, purificaram e inspiraram cada meandro de sua alma. Fizeram de um moralista aleijado, com sentidos brutalizados, um ser elevado, capaz de ver, sentir e entender o desconhecido. Chegou a hora de pagar esta dívida de amor, devolvendo aos mentores aqueles bens que lhe deram com tanta profusão. Em profunda submissão, o mago ficou genuflexo diante dos espíritos elevados cheios de piedade divina, que abriram mão do sossego de sua bem-aventurança pessoal e, voluntariamente acorrentaram-se à terra, auscultando, incansavelmente todas as lágrimas e amarguras com que os aflitos vinham à sua presença, pedindo feito crianças, tudo de que a vida lhes privara, saúde, bens terrenos, perdão dos pecados e delitos. Ensinem-me, Mestres Supremos, a amá-los e a compreendê-los da forma como vocês amam e entendem estas criaturas criminosas que renegaram a Deus. Não me permitam esquecer que eu sou fraco e cego diante do segredo do coração humano, para que o orgulho do conhecimento nunca empane a minha visão espiritual e eu cumpra, condignamente, a difícil missão de levar a luz do Criador para aquelas gerações humanas que estarão sob a minha guarda no novo mundo. E na escuridão das cavernas acendiam-se grandes focos de luz. Os espíritos benfeitores vinham até o mago, olhando-o com amor e condescendência, ensinando-lhe a difícil arte de entender a alma e prometendo-lhe ajuda e apoio. Nesta atmosfera de luz e calor o corpo de Supramati enchia-se de novas forças. Todo o seu íntimo estremecia de amor sagrado à humanidade e a desordem moral desta parecia-lhe menos repelente apesar de seus vícios, crimes, cegueira e hostilidade fratricida. Através de toda aquela imundície, ele vislumbrava o brilho da fagulha divina, o sopro imortal do Criador, que nenhuma sordidez conseguia aniquilar ou apagar e que espreitava em toda a sua primitiva pureza, agitava-se até o coração cruel de Satanás. E esta dádiva do céu jamais alguém conseguirá tirar de um ser criado por Deus. Após algumas semanas de vida em isolamento, preces e ascese, Supramati deixou a cidade subterrânea e, com as forças renovadas, regressou a Xargrado. Desta vez ele apareceu na sociedade e os magníficos salões do seu palácio ficaram cheios dos mais elegantes, ricos e famosos representantes da sociedade. A multidão festiva, leviana e ignara, examinava com avara curiosidade os valiosos tesouros artísticos reunidos em grande quantidade naquela casa luxuosamente mobiliada, com muitos serviçais, o que já era absolutamente inusitado e incrível na época de igualdade geral, quando o serviço era feito por máquinas ou animais. As mulheres estavam completamente caídas pelo encantador e belo homem, que se destacava de todos. Entretanto, apesar de toda a ousadia e despudor das damas do fim do mundo, alguma coisa no olhar severo e no sorriso enigmático de Supramati constrangia-as e mantinha-as a uma respeitável distância.
Mas, além do grande interesse que despertou a personalidade do encantador príncipe indiano, a cidade estava tomada de curiosidade e cheia de mexericos por ocasião do retorno à capital de Shelon Esodot, acompanhado por uma numerosa e ilustre corte que ele sempre arrastava consigo. No local do antigo templo de Santa Sofia, que mais tarde foi transformado em mesquita, o filho de Satanás construiu um enorme palácio, aproveitando ao máximo as velhas paredes. Parte do palácio, onde ficavam os restos da igreja, servia de aposentos privativos de Shelon Esodot e Iskezemumon, uma estranha mulher que nunca o abandonara e que despundoradamente se autodenominava mãe e esposa do rei do universo. Nos anexos do prédio foram preparadas residências para a corte, sacerdotes satânicos, mulheres e outros monstros morais que participavam das incríveis orgias e repugnantes sacrilégios, divulgados em todos os lugares onde se estabelecia Shelon e seu asqueroso Estado-Maior. Tudo o que tinha sido venerado pelo velho mundo pagão e cristão foi emporcalhado e profanado por esses monstros dos últimos tempos. As notícias, transmitidas avidamente, diziam como, um por um, os países iam se submetendo, voluntariamente, a Shelon Esodot, visto ninguém possuir tantos bens terrenos como ele e distribuí-los com tanta magnanimidade. Em todas as casas onde estivera Supramati não se falou de outra coisa e, aliás, contavam que em todas as regiões que se submetiam a ele, Shelon deixava seus sátrapas, cuja obrigação era supervisionar o bem-estar da região, distribuindo ouro aos necessitados, promover festividades e orgias satânicas, e exterminar, onde quer que fosse tanto os fiéis como tudo que se referisse à antiga fé. Para auxiliar nesse trabalho tão útil, junto a cada sátrapa era indicado um conselho com um número ilimitado de membros. Entretanto, para conseguir receber o título de conselheiro deveriam ser realizados explicitamente 7 pecados capitais, pelo menos um assassinato e algum sacrilégio inédito e picante. A cidade de Xargrado, conforme se dizia, fora escolhida por Shelon como sua capital. Chegou finalmente o dia em que o terrível e misterioso homem chegou à cidade. Ainda na véspera, a multidão exaltada começou a encher as ruas e com a chegada da noite surgiu, cercada pela frota área da corte, o iate negro, com incrustações de ouro e iluminado por uma brilhante luz vermelho-sangue. Era a nave que levava Shelon. Feito um espírito das trevas, ele desceu do espaço para instalar-se na capital escolhida. A chegada de Shelon foi comemorada com procissões de satanistas e sacrifícios, massacre de algumas pessoas publicamente reconhecidas como fiéis, e orgias que superaram, por seu despudor e inauditos sacrilégios, tudo até então. Mas Shelon não se limitou às comemorações e condecorações, ele iniciou também as reformas econômicas, e a primeira delas causou uma satisfação geral. A população ficou isenta de pagar passagens de trens aéreos. Em troca disso, foi estabelecido um pequeno imposto anual, que permitia a qualquer um viajar gratuitamente por todo o mundo. Isso porque, explicava em sua lei o novo patriarca da terra, não se podia cercear a liberdade das pessoas, obrigando a permanecerem num único lugar, pois elas podiam querer mudar-se para outros lugares e o transporte aéreo era de todos, assim como o próprio ar. Capítulo 11. 2 semanas após sua chegada, encontramos Shelon sentado em seu aposento. Era uma sala de proporções médias, as paredes forradas em tecido preto com desenhos em vermelho, os móveis eram de madeira preta, os encostos decorados com cabeça entalhada de bode estofados em tecido vermelho de seda. Lamparinas elétricas vermelhas inundavam o quarto com a luz cor de sangue. Shelon estava sentado à mesa numa larga poltrona de espaldar alto, ouvindo atenciosamente o que lhe dizia um dos conselheiros, que, de pé e gesticulando muito, fazia um relatório com ardor inusitado. Uma estrela negra em seu pescoço apontava o grau elevado de sua hierarquia satânica. O czar do mal era um homem jovem, muito alto, e tão delgado, magro e flexível que os movimentos de seu físico, coberto de malha negra, lembravam uma serpente. As feições do rosto, ainda que fossem anguladas, eram regulares, os olhos, grandes, cinzentos, com forte matizes esverdeados, encimados por sobrancelhas que quase se juntavam no intercílio, fosforeciam de tal forma que pareciam ser os de uma fera selvagem. Por trás dos lábios carnudos, vermelhos feito sangue, luziam afiados dentes brancos, os cabelos negros, densos e encaracolados e a barbicha acentuavam ainda mais a tez pálida e cinzenta do rosto. Em resumo,
ele poderia até ser chamado de belo, não refletisse a sua fisionomia todos os vícios e as aspirações ímpias e se o seu olhar não fosse tão gélido e ao mesmo tempo tão selvagem e cruel. Ao lado de Shelon, numa cadeira mais baixa, estava sentada uma mulher de beleza fascinante. A malha que a vestia, contornando as maravilhosas formas, deixava a descoberto o pescoço e os braços da alvura de marfim. Suas feições lembravam um camafeu antigo, grandes olhos negros e sombrios. Brilhavam por detrás dos cílios vastos, como se iluminados por uma luz interna, a pequena boca vermelha denotava volúpia, os elegantes cabelos negros, excepcionalmente densos, desciam abaixo dos joelhos, um aro largo de ouro, decorado com a cabeça de bode com olhos de esmeraldas, sustentava-lhe a vasta cabeleira negra. A mulher era, no sentido literal da palavra, de beleza diabólica e a encarnação autêntica da sensualidade, como se criada para provocar as paixões e seduzir as pessoas para o sorvedouro, de onde ela mesma havia saído. E então, Madin, você acha que o hindu é perigoso? Inquiriu Shelon, afagando a barbicha e olhando com um sorriso zombeteiro para o homem que acabará de lhe fazer o relatório. Sim, considero o meu dever chamar sua especial atenção para ele. Esse homem, provavelmente, saiu de uma toca secreta de antigos cristãos e está cercado por uma atmosfera tão nauseante que quando passa com seu secretário ao lado de nossos santuários, parece desabar uma tempestade. Sua casa está cheia de empregados, no entanto nenhum deles se interessou em conhecer os nossos nem participar de nossas cerimônias. Conforme eu já havia relatado, o príncipe Supramati aparece na sociedade e organiza recepções luxuosas, mas sabe-se que seu relacionamento com todos é muito discreto e o que é mais extraordinário, ele não tem nenhuma amante. Precisamos arrumar-lhe, zombou Shelon. Isso não será fácil, preocupou-se Madin. Tanto mais, porque Maslot, nosso grande vidente astrólogo, disse-me que essa pessoa juntamente com algumas outras, foi enviado por nossos inimigos e vai causar-nos aborrecimentos. Já me passaram a informação de que o hindu conversou com o Dr. Shamanov, dizendo-lhe que o fim do mundo estaria próximo e que ocorreriam catástrofes medonhas, fome, terremotos e ninguém sabe o que mais. Shelon desatou numa sonora gargalhada. Teremos de tirar de Maslot o seu título de clarividente, pois ele está começando a ficar cego. E você, Madin, que eu considerava mais inteligente? Será que você acha que eu não sei o que devo fazer? Eu estou a caminho da revelação e domínio de uma substância misteriosa, ou sangue do planeta ou também o elixir da vida, como ela é chamada pelos desprezíveis egoístas que se escondem no Himalaia. Espertos era aquele que conseguir destruir-nos depois que nós tomarmos a essência primeva, que nos assegurará a vida planetária. De que forma vai haver fome, se a mesma substância produz em todos o lugar uma farta vegetação e abundância de todos os produtos? Bem, admitamos até que ocorra a catástrofe. Restar-me-á apenas um passo para entrar em contato com os mundos vizinhos, para onde nos mudaremos, e depois, deixe que a velhota terra desmorone com todos os seus tolos escondidos, sua fé idiota e toda sua velharia, cuidadosamente escondida por eles em grutas e galerias subterrâneas. Shelon endireitou-se, seus olhos brilhavam e todo ele respirava de orgulho desmedido e consciência de seu poder. Madin e aquela mulher, juntamente com algumas pessoas que se encontravam na sala, contemplavam-no deslumbrados e cheios de medo supersticioso. A propósito, numa coisa você está certo, prosseguiu Shelon. Será bom desarmar o príncipe Supramati e torná-lo inofensivo. Esta será a sua tarefa, Isker. Você tentará e seduzirá esse homem que não conseguirá resistir a seus encantos. Arrepios perpassaram o corpo da jovem mulher, e ela, assustada, fechou-se dentro da capa vermelha que estava em seus ombros. Senhor, sua ordem é cruel. Aquele homem deve possuir um imenso poder, já que só a sua aproximação provoca o tremor nos nossos santuários. Como, então, você quer que eu me aproxime dele? Um sorriso gelado e implacável estampou-se no semblante de Shelon. Isso já é com você. Para isso que você é Isker-Zemumon. A propósito, vou lhe facilitar a tarefa e organizarei um banquete em que ele vai estar presente. Acredito ser o bastante para você atraí-lo a seus braços. Amanhã vou visitar Supramati.
Providencie para que tudo esteja pronto, disse ele, dirigindo-se a Madin. No dia seguinte, encontramos Supramati com Nivara no laboratório anexo à sala. O mago estava pálido e pensativo, mas ao encontrar o olhar um tanto preocupado de Nivara sorriu-lhe. E assim, você está preocupado com a futura visita de Sua Excelência, o czar da blasfêmia. Eu também não posso admitir que isso me traga prazer. Mas, como o encontro é inevitável, temos de nos acostumar a isso. Por enquanto, vamos aproveitar que estamos no laboratório e façamos alguns preparativos para recebê-lo. Instruído por Supramati. Nivara acionou um grande aparelho elétrico que começou a soltar longos feixes de luz, envolvendo-os e formando uma espécie de retícula. Pouco tempo depois, tudo se dissipou. Bem-vindo agora! Animou-se Nivara, parando a máquina. É uma pena que ainda não chegou a hora de mostrarmos a esse monstro diabólico com quem ele está lidando. Não é recomendável para um adepto ficar feliz com a desgraça alheia, mas eu não consigo me afastar do sentimento de uma profunda satisfação só de pensar sobre o castigo eminente que desabará sobre esse ser miserável. Supramati balançou a cabeça. Aquilo que os aguarda é tão horrível que devemos ser condescendentes e misericordiosos. Uma hora depois, o quarto foi percorrido de repente por uma rajada de vento gélido e, de fora, ouviu-se um barulho apenas perceptível, obviamente, aos iniciados. A nossa visita está chegando. Eu mandei que o levassem ao Salão Azul, disse Supramati levantando-se. Venha comigo, Nivara, ele também está com o seu secretário Madin. O resto de seu séquito será detido por nossos amigos junto ao portão, acrescentou ele, ao ver que os espíritos dos elementos da natureza, por ele comandados, haviam se reunido e circundaram-no para protegê-lo. De fato, à entrada do palácio iniciou-se uma batalha invisível, é claro, para os olhos dos mortais, dos espíritos dos elementos contra as larvas, vampiros e outros seres sórdidos do inferno que compunham a comitiva de Shelon. O exército do mago, entretanto, saiu-se vitorioso e nenhum dos impuros conseguiu penetrar no palácio. Para quem olhava de fora, a batalha entre as partes beligerantes traduziu-se na formação de nuvens negras que cobriram o céu, no ar pesado e no ribombar surdo dos trovões. Quando Supramati entrou, o salão azul, que dava para o jardim, estava envolto num lusco-fusco alvacento, e, através de uma grande janela, podia-se ver como os raios riscavam o céu e um vento escaldante alçava colunas de poeira.